Fala, galera! Tio Zizo voltou. Moçada, é o seguinte, vocês lembram que a gente tinha recomeçado o ciclo celular e a gente falou sobre os dois períodos do ciclo celular, a intérfase e as divisões celulares. Nós já falamos da intérfase no vídeo passado. E agora a gente vai falar da primeira divisão celular, muito importante, que é a mitose. E depois a gente vai falar na semana que vem da meiose. Galera, pelo amor de Deus, não existe vestibular, não existe Enem que não caia mitose e meiose. Então, direto ou indiretamente falando. Então, você tem que dar um jeito de saber isso daí. Você se vira, tá? Aquele mesma historinha que a gente falou. Você vai ter aí nós vamos fazer uma apresentaçãozinha, a gente vai comentar em cima dessa apresentação, você vai anotar aquilo que o tio Zizo falou, você vai anotar aquilo que está escrito nos slides, tentar, de alguma maneira, dentro das suas possibilidades, desenhar cada uma das fases, isso é muito importante, tá? E depois, no finalzinho, o tio Zizo vai colocar um filminho para você ver. Até tem uma musiquinha muito bonitinha. Você vai ver que esse filme é bastante didático. Preste atenção nesse filme também, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Falou? A gente vai, inclusive, comentar em cima do vídeo, de repente dar umas paradinhas entre ele para colocar algumas coisas mais importantes, que talvez vocês não estejam percebendo. E depois, no finzinho, o tio Zizo volta aí para a gente fechar a história outra vez. Fechou? Vamos procurar a nossa apresentação. Cadê ela? Está aqui. Vamos lá. Então, a ideia... Cadê? Cadê aqui? Cadê, galera? Achei. É duro me enxergar, galera. Então, tá aí, ó. Vou tirar minha caneta aqui, tipo de cima. Então, é sobre mitose que a gente vai conversar, falou? Ó, você está vendo aqui, ó, uma célula vira duas iguais à célula original, base da mitose. Fechou? Vamos tirar a cara do tio Zizo, para vocês não assustarem. E às vezes você está assistindo isso aqui de noite porque você não dorme. Olha lá, tio Zizo saiu. E aí, lá vamos nós, galera. Vamos nessa que é bom a beça. Fechou? Então tá bom. Então vamos lá. Primeiro slidezinho, não esquece, copia, tá? Copia o esqueminha também, ó, esqueminha aqui de estudo sobre mitose. O que eu tenho? Uma célula de qualquer ploidia, XN, né? Essa é a definição de mitose, hein, galera? Uma célula de qualquer ploidia, tá? Em 4 etapas sucessivas, vai dar origem a 2 células com a mesma quantidade de cromossomos da célula inicial, com a mesma ploidia da célula inicial. Vamos lá. Divisão celular conservativa, porque ela conserva o número de cromossomos nas células finais, onde, a partir de uma célula de qualquer ploidia, após uma única etapa, dividida em 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, obtém-se 2 células filhas com a mesma ploidia de uma célula da célula inicial. Fechou? Então, galera, isso aqui é a definição de mitose, valeu? É a divisão celular mais comum do nosso organismo, dos seres vivos. Ela está ligada a um monte de funções que a gente vai discutir agora no próximo slide. Fechou? Então, vamos lá. Cadê? Opa. Funções. Em quais as funções a mitose está envolvida? Só quase todas, galera. Você tirando a parte da metogênese e esporogênese, o resto quase tudo é envolvimento de mitose. Então, você tem a siglinha, né? CD3R, CD-triple-R. Valeu? Crescimento, desenvolvimento, reparo, reposição e reprodução. Pega a canetinha aí para você sair anotando. Crescimento. Crescimento, tá? Vamos começar a falar primeiro dessa função aqui. Quando você nasceu, velho, você tinha aproximadamente aí, sei lá, 1 trilhão de células. Hoje você tem trocentas vezes mais. De que jeito? Você cresceu? Cresceu. Você está maiorzinho? Graças a Deus. Mamãe falou que você cresceu, madrinha falou que você cresceu. Então, por que você cresceu? Você cresceu por 2 razões. Você cresceu, primeiro, vai anotando aí, pelo aumento do volume celular. E segundo, agora envolvendo a mitose, sucessivas divisões celulares.
Então, você multiplicou o número de células do qual você é formado e as células também aumentaram de tamanho. Essas duas razões, a mitose mais o aumento do volume celular, fez com que você crescesse. Tá? Você ser vivo, não estou falando você, meu aluno, não. Você ser vivo de uma maneira geral. Desenvolvimento, a segunda função. Aqui a gente está falando de desenvolvimento embrionário, velho. Então, você lembrar lá assim, ó, quando o papai ficou com mamãe, ficou, é ótimo, hein, galera? Vocês gostaram dessa? Quando o papai ficou com mamãe, não pode falar outra coisa que está gravando, né? Quando o papai ficou com a mamãe, juntou o espermatozoide de papai e o óvulo da mamãe, na melhor das hipóteses. Então, você junta o espermatozoide de papai com o óvulo de mamãe e forma uma célula chamada zigoto. Só que quando você não nasceu um zigotão, você nasceu um bebê. E se você nasceu um bebê, o que é que aconteceu? Você nasceu com 1 trilhão de células. Então, peraí, como é que de uma célula inicial, o zigoto, formou-se 1 trilhão de células, que é o bebê, você recém-nascido, aquela coisa feia, inchada, toda horrorosa. Bom, isso aconteceu graças à mitose. O zigoto foi se dividindo, né? A gente chama isso de clivagem, né? Ele foi se dividindo, uma célula vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, assim sucessivamente, até virar um bebezão lá no fim, que nasceu lá chorando. Então, esse desenvolvimento embrionário aconteceu por multiplicação celular. Né? Essa célula se multiplicou de 1 para 1 trilhão. Só que aqui, galera, você não esquece que além da multiplicação celular, no desenvolvimento embrionário, você vai ter também a especialização celular. Né? É um outro evento que acontece concomitante. Tipo assim, a célula se multiplicou? Sim, mas ela também se especializou. Algumas células se tornaram célula do músculo, outras se tornaram célula do fígado, outras se tornaram célula do cérebro, outras se tornaram célula do coração, outras se tornaram, entendeu? Então, além da multiplicação celular, nós tivemos também a especialização celular, muito importante aqui no período do desenvolvimento. Outra função, reparo. O que é reparar algo? É consertar algo, é algo que deu zica, né, galera? Deu errado. E aí eu preciso consertar. Às vezes o deu errado é um corte. Você imagina, você teve um corte na sua pele. As células da borda desse corte, elas precisam se multiplicar para esse corte fechar. E essas células da borda do corte se multiplicam para fechar o ferimento através de qual divisão celular? A nossa querida mitose. Falou, galera? Reparo, então, é multiplicação celular, escreve aí. Multiplicação celular precedida de lesão. Tá? Houve uma lesão anterior. Reposição. Isso aí é o seguinte, galera. Alguns tecidos do nosso corpo, eles têm uma velocidade de divisão muito grande. Justamente porque eles são tecidos que se caracterizam por exemplo, se descamar. Constantemente está perdendo célula velha e criando célula nova. Por exemplo, mucosas, por exemplo, pele. É sempre um exemplo que eu gosto de usar em sala de aula aqui, você lembrar que por ano você perde 7 quilos de pele por ano, que vai descamando. Descama na bucha, descama na sua roupa, descama na unha do namorado, vai descamando, vai descamando, vai descamando. Só que você não está sem pele. Você tem pele. Por quê? Porque vai descamando a velha e vai nascendo uma nova. Como é que essa nova nasce? Mitose. Sempre mitose. Outra, reprodução. Aqui, cuidado, hein, galera? Toda vez que a gente fala em reprodução e mitose, no mesmo parágrafo, a cabeça de todo mundo pensa reprodução assexuada. Não está errado, está certo. A reprodução assexuada se baseia principalmente em mitose. Você lembra que é uma divisão celular conservativa. Só que tem um perhaps aqui, mano. A mitose, ela pode estar associada à reprodução sexuada também. Basta você lembrar, por exemplo, né, na gametogênese animal, na gametogênese do zangão, o namoradinho da abelha. O zangão, para conseguir, o zangão é um indivíduo haploide, né, por partenogênese, você deve lembrar disso. O zangão é um indivíduo haploide. E se ele é haploide, para ele produzir gametas também haploide, ele tem que fazer mitose. Então, aí está um exemplo de reprodução sexuada animal em que mitose está envolvida. Uma outra, reprodução sexuada vegetal. Cara, você lembra, moçada, que no ciclo haplodiploidonte de vegetais, o gametófito, ele produz gametas
Lembra, né? O gametófito produz gameta, né? É o nome, gametófito, produz gameta. O gametófito, ele produz gametas também por mitose, porque o gametófito ele é N, ele é haploide. E se ele é haploide, ele vai produzir gametas também haploides por mitose. Precisa ser uma divisão celular conservativa. Então, vamos lembrar, crescimento, multiplicação celular, você vai ter aqui, tá? E o aumento do volume celular. Desenvolvimento, multiplicação celular, mais especialização celular. Reparo, multiplicação celular, precedida de lesão. Vai anotando aí. Reposição, multiplicação celular para reposição fisiológica. Não houve lesão. E reprodução, na assexuada, para as reproduções assexuadas normais, tipo brotamento, fragmentação, regeneração, não importa. E a reprodução sexuada, em que você vai ter, por exemplo, na gametogênese de Zangão, e na vegetal, a gametogênese do ciclo aplodipobionte dos gametófitos. Falou? Então, aqui, galera, a gente consegue colocar nessas 5 funções, crescimento, desenvolvimento, reparo, reposição e reprodução, todas as funções que a mitose pode ter no seu corpo. E aqui já dá para você ver o tanto de coisa que essa divisãozinha pode fazer para você. Valeu? Então, a gente já, voltando, caracterizou o que é mitose. Depois, colocou quais são as funções da mitose. Qual que é o próximo passo? Agora é a gente partir para cima da mitose propriamente dita, né? Então, vamos lá? Fases da mitose. Todo mundo conhece essa ladainha. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prometa a Ana telefonar, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Beleza. Então, vamos ver agora o que acontece em cada uma das células, em cada uma dessas fases. Vamos lá? Primeiro está aqui. Prófase. Início da fase M da mitose. É a primeira das fases, é a mais longa das fases, ok? Tanto é, galera, que para representar ela graficamente, eu vou precisar de 2 figurinhas. Uma no começo da prófase e outra no final da prófase. O que você está vendo aqui? Velho, você sempre, presta atenção no seguinte, você sempre tem que estar ligado a alguns fatores básicos para você diferenciar. Primeiro, o envoltório nuclear. Segundo, a presença ou não de centríolos. Como isso aqui é uma célula vegetal, você não vai ver centríolos, mas eu vou citar. Terceiro, o grau de condensação dos cromossomos. Tá? Quarto, a disposição desses cromossomos dentro da célula. Todos esses fatores que eu estou falando para você, eles serão importantes para você diferenciar as células nas suas fases da divisão celular. Fechou? Então, vamos lá. É um monte de coisa agora na próxima que eu falei para vocês, é a fase mais longa. Escreva aí no seu caderninho. Então, você está vendo lá. Primeiro, os cromossomos já estão duplicados. Não esquece que essa célula já passou pela fase S da intérfase e esses cromossomos, até então filamentosos, passam a ser agora formados por 2 cromátides. Agora não. Desde a fase S eles já eram formados por 2 cromátides. Só que eles chegam aqui descondensados, né? Quando começa a prófase começa, galera, com a condensação dos cromossomos, com o desaparecimento do envoltório, com a duplicação dos centríolos. Eu vou falar devagar, hein, para você poder anotar. Primeiro, de novo, vou lá. Condensação dos cromossomos. Depois, desaparecimento do envoltório e nucleolo. Desaparecimento do envoltório e nucleolo. Depois, duplicação dos centríolos e início do encaminhamento dos mesmos para polos opostos. Os centríolos estariam aqui, ó, eles vão se duplicar. Vai um para lá e outro para cá. Valeu? Início da formação dos fusos e dos astres, que são essas cordinhas que vocês estão vendo aqui. Tá? Esses são os principais critérios que faz você diferenciar essa fase. Vamos repetir? Então, vamos. Início, ó, o que acontece no núcleo? Início da condensação dos cromossomos. Reparem como eles estavam descondensados.
e ficam agora mais condensados. Eles eram grandes, fininhos, agora eles vão ficando mais curtos e mais grossinhos. O envoltório nuclear e o nucleolo, os dois, hein? O envoltório nuclear e o nucleolo vão desaparecer. Depois, o centríolo, depois não, tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Centríolo que estava aqui, um par de centríolos, ele se duplica, viram dois pares. Um vai para cima aqui e outro vai para baixo aqui. Okay? E esses cromossomos começam a migrar na célula, tá? Saindo da posição que eles estavam para se posicionar de uma maneira mais interessante depois, tá? Para a divisão acontecer. Valeu? Essa é a prófase. Metáfase. Olha, galera, que lindo. Ó. Centríolos já estão posicionados em polos opostos. Os cromossomos já estão no máximo da condensação, tá? Aqui, ó, no máximo da condensação, e os centrômeros deles estão posicionados em linha. Ó, presta atenção. Os centrômeros, você está vendo aqui, ó, uns rabinhos para lá e para cá, uns rabinhos para lá e para cá, são as cromátides, ok? Os centrômeros estão posicionados em linha aqui, ó, bonitinho, certinho. Então, vamos lá. Centríolos posicionados em polos opostos, cromossomos ocupando, né, essa linha equatorial da célula, que vocês estão vendo aqui, fechou? Fusos e ásteres totalmente posicionados, tudo já prontinho, certinho. Essa é a fase conhecida como metáfase. Agora, galera, presta atenção, escreve aí no seu caderno. A metáfase, ela é conhecida como fase do cariótipo. Cara, o que é isso? É o seguinte, velho, tem um exame que a gente tem que fazer para, às vezes, visualizar, contar, por exemplo, os cromossomos de um indivíduo. Vamos supor que o indivíduo nasceu com algum problema que se suspeita, por exemplo, uma alteração no número de cromossomos. Eu preciso contá-los, tá? Quando que é mais fácil eu contar o cromossomo? Quando ele está assim, ó, né, que são bem condensados, bem grosso, bem fácil de ser visto, ou cadê? Assim, onde você não sabe onde começa um e acaba o outro. Nem assim você sabe onde começa um e acaba o outro. Então, galera, como que em período do ciclo celular é mais fácil você visualizar os cromossomos? Nessa fase aqui. Nessa fase aqui. Essa é a fase da metáfase, fase onde os cromossomos alcançam o máximo da sua condensação. Vou repetir, centríolos posicionados em polos opostos, fusos e ácidos totalmente formados, cromossomos no máximo da condensação, vou repetir de novo, tá? E essa fase é conhecida como fase do cariótipo. Fechou? Próxima fase. A próxima fase é a anáfase, né? A ana vem e separa. O que é anáfase? Anáfase é isso aqui, cara. Ó, cada cromossomo, até então formado por duas cromátides, eles vão se separar. Vai uma cromátide para um lado e uma cromátide para o outro. Vai uma cromátide para um lado e uma cromátide para o outro. No desenho, lá no desenho, ó, no filme, você vai ver como é fácil você identificar isso. Então, o que você tem na anáfase? Rompimento dos centrômeros, quer dizer, o centrômero que unia as duas cromátides se separam, e aí vai uma cromátide para cima e uma cromátide para baixo. Ó, no esqueminha fica mais fácil você enxergar, né? O rompimento dos centrômeros. O centrômero vem para cá trazendo uma cromátide e outro centrômero vai para lá levando a outra parte do mesmo cromossomo a outra cromátide. Fechou? Então, na anáfase, você vai ter isso. Centríolos continuam em polos opostos, os fusos se encurtam, os centrômeros se rompem e as cromátides começam a migrar para polos opostos. Quer ver? Ó, tudo escrito aí bonitinho, certinho. Tá bom? Tudo bonitinho, certinho. Tudo escritinho, direitinho. Beleza? Bom, aí nós vamos agora para a última fase. Está vendo que a mitose é curtinha. A última fase é a telófase. O que você está vendo? As cromátides já chegam descondensadas a polos opostos. Ó, cromátide chega para cá, essa cromátide chega para lá. E aí acontece o processo mágico do Niki, né, galera? Niki, as cromátides chegam a polos opostos, se refaz o envoltório. Olha, o envoltório que havia desaparecido, a tal da carioteca, volta a aparecer aqui. Volta a aparecer aqui, ok? Os fusos e os ácidos começam a desaparecer.
As cromátides já estão descondensadas, passam a ser consideradas cromossomos. E aí eu vou ter a formação do nucleolo aqui de novo e a formação do nucleolo aqui outra vez. Então, vamos lá? Vamos repetir? Então, vamos. Ó. Os centríolos continuam em polos opostos. As cromátides chegam em polos opostos já descondensadas e passam a ser consideradas cromossomos. Se refaz o envoltório e o nucleolo, dos dois lados. E, por fim, galera, vai acontecer a citocinese. O que é isso? Quase que saiu bobagem aqui, galera. O que é isso? Citocinese é quando você tem a divisão do citoplasma, definitivamente fazendo com que aquilo que era uma célula só passe agora a ser duas. Valeu? Aqui a citocinese da célula vegetal, ela sempre começa de dentro para fora. Valeu, galera? E aí tudo escritinho, bonitinho, certinho outra vez. Quantas células eu tenho aqui? Duas. Vou voltar lá no início, ó. Aqui, ó, eu tinha uma célula só. Depois ela avançou, virou isso daqui. Depois ela avançou e virou isso daqui. Depois ela avançou e virou isso daqui. Depois ela avançou e virou isso daqui. Duas células. Fechou? Só que é o seguinte, galera. Por favor, não pensem no filminho, por isso que eu quis colocar o filminho para você ver. Não pense que essas etapas elas são assim tão bem definidas, né? Por exemplo, vou começar lá no comecinho, ó, que só depois que acaba a prófase que começa a metáfase, que só a hora que acaba a metáfase começa a anáfase, que só a hora que acaba a anáfase começa a telófase. Não é assim, galera. Por quê? Porque esse processo é um processo muito dinâmico, que vários eventos vão acontecendo simultaneamente. Então, dividindo desse jeito, me dá medo de você ter a ideia que as coisas na célula são tão assim divididinhas, bonitinhas. Não são. O processo é progressivo. Tipo assim, enquanto está terminando a prófase, a metáfase já começou. Quando você começou a metáfase, praticamente imediatamente já está acontecendo a anáfase outra vez. E é muito difícil você separar depois o final da anáfase do começo da telófase. Então, essa divisão que a gente faz, eu vou repetir outra vez para você, essa divisão que a gente faz, ela é totalmente, aspas, pedagógica, no intuito de você entender o que é necessário para acontecer essa divisão celular em cada fase. Mas, de que você está fazendo a observação ali no microscópio, eu tenho, cara, eu te pago o chocolate. Se você conseguir falar para mim, por exemplo, onde acabou a metáfase e começar a anáfase. Não tem jeito, ok? Então, não esquece, esse processo é extremamente dinâmico, essa divisão ela é pedagógica, fechou? Aí, ó, galera, uma coisinha que cai muito nos nossos vestibulares, que é o tal gráfico. Nesse gráfico, galera, a gente vai estar colocando aqui a quantidade de DNA e o número de cromossomos da célula. Então, vamos analisar aqui, ó, durante todo o ciclo, uma célula aqui, em que no nosso exemplo tem 4 cromossomos. Então, vamos lá. Ó. Você pega em G1. Quantos cromossomos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. G1, S, G2, vocês lembram que é a fase da intérfase. A mitose é daqui para frente. Isso aqui é intérfase. Quantos cromossomos eu tenho aqui? 4. Na S, 4. Na G2, 4. Na nossa célula exemplo de 4 cromossomos, você está vendo que o número de cromossomos não se alterou durante a intérfase. Então, vamos começar a mitose. Então, tá. Comecei ela com 4. Quantos cromossomos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 4. Quantos cromossomos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 4. Ó, então, aqui não mudou, nem na prófase mudou, nem na metáfase mudou. Vamos para a anáfase. Cada 2 cromátides, ó, eu tenho uma cromátide aqui e outra cromátide aqui. Cada 2 cromátides é um cromossomo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos. Então, eu continuo com 4 cromossomos. E cada célula filha, quantos cromossomos tem? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vocês estão vendo que, no que diz respeito ao número de cromossomos ou haploidia da célula, durante todo o ciclo celular não existe alteração.
O número de cromossomos permanece o mesmo, 4 cromossomos no nosso exemplo, ok? Se fosse humano, 46, 46, 46, 46, cada uma delas com 46. Então, a ploidia aqui não muda. Porém, presta atenção. Presta atenção agora na quantidade de DNA, de filamentos de DNA. Vamos colocar assim. No começo, eu tinha 4 filamentos. Só que cada cromossomo desse, que até então era filamentoso, na fase S se duplica e passa a ser formado por 2 cromátides. Igual você está vendo aqui, ó. Eu tenho 2 cromátides. Esse cromossomo, antigamente, era um filamento só. Quantos cromossomos, quantos filamentos eu tenho agora aqui? 2. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque houve uma duplicação do material genético aqui na fase S. Aqui na fase S. Na fase S, cada cromossomo até então formado por um filamento passa a ser formado por 2 cromátides. E ele vai se manter, ó, com 2 cromátides, com 2 cromátides, com 2 cromátides, até que cada uma das cromátides se separam e no final da célula, cada cromátide vira um novo cromossomo. Entenderam, galera? Então, repare, ó, existe a duplicação da quantidade de DNA, porque os filamentos se duplicaram. No final da anáfase, para metáfase, o que você vai ter? A separação das cromátides irmãs e cada cromossomo vira cada cromátide vira um cromossomo. Então, agora eu tenho 2 células com o mesmo número de cromossomos que a célula inicial e a mesma quantidade de DNA que a célula inicial. Por isso que a gente fala que essas 2 células são células idênticas. Beleza? Aí, eu coloquei aqui umas fotos que dá para você reconhecer. Ah, Luizinho, parece confuso. Cara, não é, velho. Só para você ver que não é, você começa a analisar aqui. Por exemplo, olha aqui, ó. Essas 2 células, você está vendo os cromossomos começarem a se condensar. Tá vendo? Aqui, velho, já começou a divisão celular. Aqui eu já estou em prófase. Tá? Agora aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Você está conseguindo ver os cromossomos? Não, não está. Tudo virou um manchão só escuro aqui. Por quê? Porque ele está em intérfase ainda. Está em intérfase aqui, está em intérfase aqui, não dá para ver. Tá? Agora, quando você vê isso aqui, ó, você começa a raliar, na realidade ele está se condensando, já é prófase. Fechou? Vamos olhar um pouquinho aqui embaixo, que dá para a gente ver mais. Ó, prófase está começando a se condensar, prófase está começando a se condensar, falou? Aí você fala assim, metáfase. Aqui, cara, olha a metáfase aqui, ó. Não, cadê? Aqui. Olha a metáfase aqui, ó. Tá? Os centrômeros estão posicionados em linha, né? Os cromossomos estão posicionados em linha, bonitinho, certinho, tá bom? Aqui, o começo da anáfase, quando as cromátides começam a se separar, uma para cima, outra para baixo, uma para cima, outra para baixo, uma para cima, outra para baixo. E aqui já em final de anáfase, ainda não começou a telófase, ó, tá? Em final de anáfase, as cromátides que estavam migrando estão chegando lá do outro lado da célula. Aqui, está chegando do outro lado da célula, tá bem? Aqui 2 momentos diferentes da anáfase, no começo da anáfase e no final da anáfase, tá bem? Qual que é a ideia agora? Agora, depois que a anáfase terminou, é fazer a separação das 2 novas células. Então, ó, ali vai formar um novo núcleo e aqui vai formar um novo núcleo. E aí ocorre a divisão celular. Fechou? A divisão do citoplasma, que a gente chamou de citocinese. Então, aqui, cara, você vê tudo. Você vê prófase, metáfase, começo e fim da anáfase e telófase. Tá? Estou falando, não é difícil, tá? Depois que você começa a botar reparo, fica facinho. Falou? E agora, uma coisa muito importante. Isso aqui caiu no vestibular no final do ano passado, galera. Quando a gente está falando em divisão celular, em mitose da célula animal e da célula vegetal, existe diferença. Eu vou repetir. Existe diferença entre a mitose da célula animal e a mitose da célula vegetal. Quais são as diferenças? Bom, primeira coisa, quando você está falando em célula animal, você tem centríolo. Célula vegetal, você don't have centríolo. Você não vai ter centríolo em mitose de célula vegetal. Falei para vocês lá no início. Segunda coisa, quando você está falando em mitose, a citocinese, quer dizer, a divisão do citoplasma de uma célula animal acontece por estrangulamento, igual você vai ver no filminho agora mesmo que vai passar.
Estrangulamento. O citoplasma se estrangula e divide as organelas nos seus dois lados. Falou, Flor? Mais ou menos. Essa divisão, galera, ela é mais ou menos. Tipo assim, uma célula normal tem 80 mitocôndrias, tá bem? Então, sei lá, de repente vai umas 36 para cá e vai umas 44 para cá. Então, não é certinho, tá? É mais ou menos o número de organelas se divide nas células filhas, tá bom? Mais ou menos, eu vou repetir. Então, aqui na célula vegetal, como eu falei para você, não tem centríolo, primeira coisa. Segunda coisa, ao invés de acontecer um estrangulamento da célula, vai se formar uma paredinha aqui no meio, que ela vai aumentando, 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 até que se separe. Vou repetir. Vai começar a formar uma paredinha aqui no meio, que a gente vai chamar de labela média, que vem do complexo de Golgi, você vai aprender isso com os depois. Eu começo a formar uma paredinha aqui que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que chega nos dois lados da célula e acaba dividindo a célula em duas. Eu mostrei para vocês essa figurinha aqui, entendeu? Ó, a lamelinha se formando aqui no meio, ó, tá vendo? Tá? Essa paredinha está dividindo as duas novas células. Ó, essa paredinha aqui está definindo, tá dividindo as duas novas células. Fechou? Beleza? Dá para ver? Tranquilo? Tudo legal? Posso ir? Ótimo. Então, não esquece, a divisão das organelas não é igualzinha, bonitinha, e não esquece essas diferenças célula animal e célula vegetal. E agora, o filminho aí para você ver. Vamos ver se o filminho entra. Oi. Lá, entrou. Presta atenção, galera, nesse filminho aqui. A primeira musiquinha é uma delícia, galera. Vocês vão gostar. E presta atenção que também o narrador manda muito bem, cara. Presta atenção que você vai ver como é que é legal. Fechou? Deixa eu colocar o fone aqui. Para eu ouvir também. Ó, eu vou deixar correr direto agora, depois eu vou voltar fazendo algumas observações. Valeu? Presta atenção.
E aí, galera, como eu falei para vocês, fantástico o filminho, né? Muito legalzinho, né? Então, para a gente comentar aqui, ver se eu consigo tirar esse negócio aqui. Aqui está falando que está em G1, né? Duplicação de todas as organelas, duplicação, às vezes até mais do que duplicação. Aí falando que a fase curta da mitose. Vamos ver. Aqui, ó. Já está em mitose. Aqui, ó. Ó, vou mostrando para você o cromossomo já duplicado, ok? Isso aqui é prófase, ok? O cromossomo já duplicou, já condensou, tudo bem? Aí, vamos para a metáfase. Opa, aqui. Cromossomos no mastro da condensação posicionados em linha, tá? Começou a anáfase agora, tá vendo? A separação das cromátides irmãs, beleza? Direitinho, bonitinho. As cromátides vão se separando para polos opostos, como você está vendo, né? Começa a se estrangular aqui o citoplasma para formar a citocinese, né? O processo de separação. Cada um desses cromátides vai se condensando, vai se tornando cromossomos, se refaz envoltório, aqui no desenho não tem, mas se refaz o nucleolo também, ok? E, por fim, acontece a citocinese, até que as duas células sejam completamente separadas. E aqui, aquilo que eu falei para vocês, que na célula vegetal, a divisão, a citocinese acontece pela divisão do citoplasma através dessas lâminas que vão sendo depositadas aqui no meio, até que a separação das duas células aconteça definitivamente. Fechou? Galera, era isso que a gente tinha para falar para vocês sobre mitose. Na semana que vem, meiose. É um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que eles vão tirar de boa isso daí, muito tranquilo. E faça os exercícios disso daí são relativamente fáceis, né, de mitose e meiose. Não esquece que a mitose faz parte do ciclo celular como um todo, tudo bem? E que as células já chegam ali preparadas para essa divisão, tá bom? Galera, muito obrigado a vocês, muito obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado do filminho, e a gente está aí para tirar dúvidas de vocês depois. Valeu, galera? Muito obrigado a vocês, beijão em pé. Valeu, galera, em pé. Ah, não esquece, álcool, não esquece lavar a mão, não esquece de cuidar do vovô e da vovó. Valeu? Um beijo no céu da boca e em pé, cabada. Vamos lá?